Estamos em 1905. Fernando Pessoa tem 17 anos. Viaja sozinho a bordo do Herzog, vapor alemão que o afastará para sempre de África e do sonho de estudar numa universidade inglesa. Aluno brilhante, o jovem Pessoa não conseguira ganhar a bolsa para estudar em Inglaterra, apesar de ter tido a melhor nota da candidatura. Para continuar os estudos, vê-se forçado a deixar a família e regressar a Portugal. Nesse tempo, as viagens por mar, as viagens de barco, demoravam dias, meses. Durban, na costa do Índico, na ponta de África, é banhada pelas mesmas águas que o Gama atravessou com as suas naus, demandando a Índia. Para Fernando Pessoa, a viagem de barco para Lisboa deve ter sido uma longa viagem de desalento. E nunca mais viajou. Em Lisboa, começa uma outra viagem, uma viagem interior, uma viagem de criação. Fernando Pessoa, sozinho em Lisboa, a cidade onde sempre andou, de casa em casa, de escritório em escritório, entre cafés e tabernas, entre amigos e família, sempre solitário. 30 anos foi quanto este empregado de escritório precisou para fundar uma obra que é praticamente uma cosmologia. Falo de uma viagem cósmica. Fernando Pessoa parte das estreitas ruas da Baixa para o universo e conquista-o. Foi o fundador de uma língua portuguesa moderna, junto com Cesário Verde, que admirava. Trabalhou o ritmo das palavras e das frases. Trouxe para a literatura a sonoridade do dia-a-dia. Soube descrever a tragédia da existência, a incerteza da vida e da morte, os sonhos, as ambições, as ilusões e as desilusões, as contradições, as falhas dos nossos diversos egos, da nossa múltipla identidade. Apaixonamo-nos por Fernando Pessoa porque ele transforma a sua vida e o seu cotidiano, o seu pensamento e a sua viagem intelectual numa experiência universal que todos partilhamos. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Este é o início do poema Tabacaria, um dos grandes poemas da história da humanidade. O seu autor, Álvaro de Campos, o famoso heterónimo. Porque Pessoa foi o escritor dos heterónimos, dos pseudónimos, dos nomes, das múltiplas personagens, e em nome delas escreveu uma obra sem par. Pessoa inventou muitas pessoas. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. A capacidade e a necessidade de inventar personagens remonta à infância. Com apenas 6 anos de idade, faz nascer a primeira de todas elas, Chevalier de Pas, em francês, a língua que ele falava com a mãe. Chevalier de Pas, talvez cavaleiro de coisa nenhuma. Dr. Pancrácio, jornalista de A Palavra e de O Palrador, contista, poeta e charadista. É preciso dizer que tanto O Palrador como A Palavra foram 2 jornais inteiramente escritos e fundados, evidentemente, por Fernando Pessoa na adolescência por volta dos 14 anos de idade. Dr. Gaudêncio Nabos, diretor de O Palrador, na 3ª série, Adolf Moscow, José Rasteiro, Dr. Caloiro, professor Trotsky, autor de um ensaio humorístico de conselhos aos jovens poetas. Charles Robert Anon, poeta, filósofo e contista. Este Anon vem de Anonymous. Alexander Serge, poeta
e contista. Charles James Search, tradutor e ensaísta e irmão de Alexander. Temos depois R. Prosit, Gabriel Keane, Jean-Saul de Meluret, poeta e ensaísta em francês. Ibis, animal e personagem da infância que acompanhará a pessoa até ao fim da vida. Rafael Baldaia, Vicente Guedes, António Gomes, licenciado em Filosofia pela Universidade dos Inúteis, Miguel Otto, António Mora, Barão de Teive, prosador, autor de Educação do Estoico, uma mulher, Maria José, escreve e assina a Carta da Corcunda para o Serralheiro. Frederico Reis, ensaísta, irmão ou primo de Ricardo Reis. Thomas Cross, inglês de pendor épico ou ocultista, divulgador da cultura portuguesa. Hoje em dia, Fernando Pessoa é reconhecido, amado e até venerado como um dos nomes maiores da literatura, um dos maiores escritores do mundo. Mas afinal, como é que um modesto, pacato e discreto empregado de escritório se transforma num gênio?